Boa noite, galera. E aí, bora para mais um estudo? A gente estamos estudando neste exato momento. Iniciaremos, na verdade, capítulo de número 5. Eu aposto que você tá aqui porque está acompanhando essa série, ou se você caiu de paraquedas aqui no canal, a gente tá estudando o livro Deus Te Fez de Propósito. Então, se estamos estudando esse livro, é sinal que temos outros capítulos aqui no canal. Vai lá na playlist, procura certinho que você vai encontrar. Inclusive, a nossa playlist aí é cheia de outros estudos, outros podcasts, outros temas que nós já abordamos aqui. Então, você que é membro recorrente ou novo aqui no canal é mais do que convidado a acompanhar conosco as outras que estão gravadas, bem como essa, que tem aí acho que 14 episódios, se eu não estou enganado, mas tem bastante episódio pela frente. Esse é só o 5 e cada capítulo novo a gente aprende um conceito diferente, desbloqueia ali, né, algo que já estava em nós, mas talvez estivesse adormecido ou de fato bloqueado, mas a gente está aqui para apresentar estratégias para que consigamos colocar tudo aquilo em prática, porque se Deus nos fez de propósito e com propósito, e se temos um chamado, a gente precisa entender tudo isso para seguir o caminho a gente vai executar essa missão, nós vamos juntos, né, unidos, sabendo que todos temos o chamado de sacerdotes, né, e através disso a gente aprende no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a como fazer a vontade de Deus, né, todo mundo tem um objetivo em comum. O que muda é aquilo que nos cerca, é aonde estamos, para que isso seja realizado, né? Cada um na sua profissão, como falamos lá no capítulo 2, cada um inserido no ambiente que está, mas, de igual forma, executando o seu propósito. Só que a gente precisa clarear algumas coisas para trazer à tona tudo aquilo que Cristo quer que saibamos, porque a gente sabe que a gente sabe que ele quer que a gente saiba alguma coisa, só que às vezes a gente fica, né, de arrodeios, espera um minutinho, tem muita pergunta para ser feita, ou perguntas que eu não entendi como são respondidas. Hoje, será, ou deveria ser, uma transmissão em que você vai pegar papel e caneta. É mais fácil do que no celular, porque talvez você esteja acompanhando pelo celular. Então eu nem vou te convidar, tem os YouTubes que ficam lá no pop-up, né, a diminuir a tela. Deixa aí como tá. Então, se possível, faça um esforcinho, pegue um papel e uma caneta, porque hoje eu preciso de vocês aqui comigo e eu preciso de honestidade. E à medida em que vocês forem respondendo, serão 3 perguntas, que vocês até coloquem aí no chat. Vamos compartilhar as respostas, porque não tem certo e não tem errado. Já vou começar dizendo que Deus nos fez de propósito, correto? Então ele fez cada um de uma maneira, cada um de um jeito. Então podem existir respostas que vão coincidir, podem existir respostas assim, completamente diferentes, mas não tem certo e errado. Se ele nos fez de propósito, cada um tem a sua particularidade. E aí, então, através dessa particularidade, a gente precisa trabalhar alguns conceitos essa noite. Então, para descobrir a nossa e a sua, né, nossa no geral, a nossa missão, seria importante a gente responder 3 perguntas. Então, assim, vence o medo, a preguiça, a insegurança de responder essas perguntas, porque assim, às vezes a gente fica pensando, né, não sei, não entendi, não vou conseguir responder, ou não faz sentido. Então, se acalma aí. Se acalma, que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer um link entre as respostas dessas perguntas para que a nossa missão fique cada vez mais clara, né? Então, se nós somos sacerdotes e temos algo a executar, a nossa missão e o jeito que isso será feito, as respostas dessas perguntas ajudarão com que a gente consiga executar da melhor maneira, beleza? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e aí depois eu vou pedir até para o pessoal ir fixando aí no chat, né, ou deixando em destaque cada uma das perguntas para você ir acompanhando. O que você, que tá aí conectado, tem prazer em fazer? O que você tem prazer em fazer? Como é que eu vou elucidar essa pergunta para vocês? Lá em João 4:34, vai falar sobre a passagem de Jesus encontrando a samaritana, certo? Essa passagem extremamente conhecida, o The Chosen, né? Popularizou muito bem esse encontro ali na série, né? Ficou muito bem apresentado, representado. Então Jesus encontra aquela samaritana, né? Ele pede para que os discípulos ali continuem até a cidade para ir buscar comida, buscar água, enquanto ele ficaria ali com ela. Quando os discípulos
retornam, eles ficam meio apreensivos pelo que está acontecendo ali, e inclusive Jesus nega, né? Ele não vai querer a comida que eles trouxeram. E em João 4,34, ele responde para eles da seguinte maneira, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E essa afirmação para essa pergunta sobre o que nós temos prazer em fazer, ela é tão poderosa na resposta de Jesus, cada um tem a sua resposta, tá tudo bem, e vão respondendo ela aí. Mas a resposta de Jesus é tão poderosa que o que é a comida? A comida não é aquilo que nos dá energia? Eu, vejam só, né, estou bem energizado aqui, né, tô tentando seguir uma alimentação mais saudável, uma vida de exercício, mas é complicado, não é? Extremamente complicado. Só que a comida não é aquilo que nos dá energia, aquilo que, né, nos alimenta, é o nosso literal combustível. Jesus estava dizendo que o meu combustível, a minha energia, né, e vida é cumprir o meu propósito. Então aquilo que me motiva, que me acorda todos os dias, né? Aquilo que me dá prazer em fazer, que quanto mais eu faço, né, para aquilo que eu nasci, mais vida eu tenho e mais energia eu sinto, foi fazer ou é fazer a vontade do nosso Pai. Apesar de cansaços, né, a despeito do cansaço, da preguiça das coisas, sempre tem alguma coisa que a gente tem prazer em fazer. Eu tenho aqui um claro exemplo do senhor Paulo Henrique, que talvez as pessoas não saibam, mas é um exímio cozinheiro, por exemplo. Gente, ele tem prazer em fazer o que ele faz. Ele sempre traz ali, quando ele ficou em casa um tempo, era sempre um almoço. Eu passei muito bem aquela época, porque eu não costumo almoçar todos os dias, correria da minha mãe, eu também não paro às vezes, mas quando o Paulo Henrique estava em casa ali num período em que ele, né, tinha mais tempo livre, ele sempre apresentava um pratinho diferenciado. E não tem nada a ver com a profissão dele, isso não tem a ver necessariamente, né, com o que ele executa aqui na igreja, isso tem a ver com algo que ele tem prazer em fazer. É claro, ele encontra prazer nas atividades que ele faz da mídia, no trabalho dele também, imagino, mas é uma curiosidade, uma particularidade, né? Ele tem prazer em cozinhar e ele se sente bem em servir as pessoas, porque agora que ele come muito menos, por motivos específicos, ele gosta que as pessoas possam, né, degustar daquilo que ele faz. Isso é muito bom, né, porque deixa a gente com vontade de fazer, ele pesquisa, ele me manda coisas e é muito bacana de ver. E eu aposto que todo mundo que tá conectado tem algum hobby ou faz alguma coisa nesse nível, não é? Você não tem prazer em fazer alguma coisa? Acho que alguns dão muita sorte quando também trabalham com as coisas que têm prazer, né? Porque nem sempre a gente trabalha exatamente com aquilo que gostaríamos, ou, né, que seria o nosso foco principal, mas alguns têm essa sorte de trabalhar, né, com o que gostam de fazer. Alguns se descobrem na sua profissão e passam a amar aquilo que fazem, né, e sentem e começam a sentir prazer. Então, existem respostas e motivos variados para essas respostas. Mas assim, apesar de cansaço, apesar de requerer uma energia para que a gente faça aquilo, apesar de muitas vezes, né, a gente se sentir esgotado no fim do dia, a gente se sente vivo e há prazer em fazer algumas coisas, né? Será que na nossa vida nós temos alguma coisa assim, né? Que quanto mais a gente faz, mais a gente se sente vivo, se sente com propósito? Cara, eu poderia dizer que, relacionado a isso, pode ser a minha parte de professor, sabe? De ensinar, de falar, de comunicar, porque eu tenho extrema facilidade com tecnologia, por exemplo, né? Eu sou um cara que troca de celular religiosamente uma vez por ano. Às vezes, eu tô tentando me segurar, às vezes até mais de uma vez por ano. Agora eu tô conseguindo manter a média de um celular por ano, mas eu sou um cara que tem extrema facilidade nessa área de tecnologia, né? E eu gosto de ensinar as pessoas sobre isso, porque eu sou meio palestrinha, né? A gente que tá aqui é meio palestrinha, fala bem, né? A gente tem procurado sintetizar as mensagens para ficar mais dinâmico, mas via de regra a gente fala bem, né? Às vezes numa abertura de culto se estende, ou até nas aulas, né? A gente vem aprendendo a fazer isso de melhor forma, mas eu tenho facilidade na comunicação, portanto, eu tenho uma relativa facilidade, sei lá, em ajudar pessoas com essa questão, comprar celular, configurar celular e tal. Eu gosto disso, né? Isso me dá prazer. E um negócio que eu fico, assim, muito feliz quando acontece é, por exemplo, eu tava ajudando a pastora Cida quando ela migrou o celular, e tem algumas tarefas que ela, obviamente, tem dificuldade pra fazer, né? Como muitas pessoas têm, é natural. E algumas tarefas ela conseguiu executar sozinha e depois me falou, né? Não, aprendi a fazer assim, ó, compartilha assim, faz assim, e ela conseguiu fazer e deu certo, e eu me sinto feliz, né, porque pelo bem e pelo mal, eu fiz parte daquilo para que ela pudesse utilizar da melhor maneira o celular, e outras pessoas que eu tive o prazer aí de ajudar, de indicar celulares, tablet, enfim, o mundo da tecnologia é algo que eu gosto bastante, e eu me sinto feliz
e realizado, né? Bem como nessa parte palestrinha explicativa, quando eu tô numa aula e um aluno tira uma dúvida, né? Ou ele apresenta uma situação, ou ele engaja no tema, depois ele fala, pô, aconteceu comigo, ou aconteceu assim. Então isso me dá prazer. Então o que será que acontece com vocês? Será que é o cozinhar, como eu falei aqui? Será que é o falar de alguma coisa que você domina? Sei lá, Salvador manja das coisas de carro, de som, do volante lá que ele tá fazendo, e agora tá lá vendendo pudim. E ele tem algumas atividades, por exemplo, né, aqui da nossa igreja. Tantas pessoas trabalham aqui em áreas diversas da nossa igreja, né? Será que você tem prazer especificamente na área que você está fazendo? Então, procure responder essa pergunta com sinceridade. Como eu falei, calha de o prazer que eu sinto estar relacionado ao meu ministério, mas veja, não está muitas vezes relacionado à nossa função, à nossa atribuição no trabalho. Claro, eu tenho que me comunicar ainda, dificilmente a gente tem um trabalho, né, que não haja comunicação, mas não é o foco principal do meu trabalho, por exemplo. Então, o que você tem prazer em fazer aí, o que será que, né, se você ainda não conseguiu responder essa pergunta, eu vou tentar te ajudar aqui. O que quando você realiza, você faz esquecer até, sei lá, de comer, né? Aquilo te dá tanto prazer assim, né? Tá uma gana tão grande de terminar, de fazer, de continuar fazendo que o tempo passa e você não percebe. A gente precisa refletir se existe alguma coisa assim na nossa vida, né? Eu acho que pra todo mundo tem alguma coisa. Mesmo que você possa considerar o mais banal possível. Mas eu peço pra que você interaja aí com o pessoal, pra até estimular. Responde no chat aí pra gente ler e acompanhando algo que você fala, meu, isso aqui eu faria pelo resto da minha vida, até que se fosse de graça. Pô, eu não cobro consultoria de celular, nunca cobrei de ninguém pra fazer isso. Faço de graça, assim, sempre que posso eu tenho tempo paro pra ajudar e tal. Então isso seria alguma coisa que eu já faço de graça, não seria, né? Legal pra mim seria poder fazer isso de alguma maneira remunerada, né? Sei lá, de algum jeito, trabalhar com tecnologia, mas pra mim tá tudo bem, assim, não foi pra onde eu me direcionei e eu ainda sinto prazer em poder ajudar alguém dessa forma. E aí, e vocês? De maneira remunerada ou não, o que vocês encontram prazer, né? A resposta de Jesus é clássica, né? Aquilo que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. E isso é lindo de ver, né? Só que talvez não necessariamente vai estar voltado para o ministério. Então a gente vai ter que começar a pegar as coisas, as ferramentas que Cristo nos entregou, porque veja, uma ferramenta, ela pode ser usada para fazer várias coisas, certo? Uma chave de fenda, uma chave Phillips, ela pode ser usada para apertar parafusos em diferentes lugares. Então ela vai servir para um barco, mas ela também vai servir para uma mesa, ela também vai servir para um aparelho eletrônico que tenha parafuso, não é? A finalidade dela é a mesma, mas ela vai ser usada em diversos ambientes para diversas situações. Nós somos da mesma forma, né? A gente está se descobrindo, entendendo essas ferramentas e vamos aplicá-las em nossas vidas. Então, qual é a sua resposta que você tem prazer em fazer? Eu peço que você escreva no chat aí para todo mundo interagir, para que o pessoal não fique com vergonha, né? Mais uma vez, gente, não tem resposta certa e não tem resposta errada, beleza? Vamos lá. E aí, precisamos seguir para a segunda pergunta. Pergunta 2, né? No que você é bom? O que você é bom? Todo mundo é bom. Não venha me dizer que não, como eu falei lá no começo, a gente fala, ai, não vou conseguir responder. Ai, que preciosismo, né? Dizer que eu sou bom em alguma coisa. Não. Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Não é a falsa modéstia. Você não tá aí, eu sou o suprassumo, eu sou o melhor. Não, mas eu tenho certeza que cada vida conectada aí no chat é bom em alguma coisa. Neste ponto, a gente precisa olhar para as nossas habilidades, né? O que você tem mais facilidade de fazer e que faz com naturalidade, sabe? Tipo, tem muita coisa que a gente pede pra uma pessoa que ela não pensa... Mano, o Paulo Henrique, eu falo dele porque ele é mais fácil estar aqui. Esse maluco é um exímio matemático, né? Tipo, eu pergunto um negócio pra ele assim de conta que pra mim... Eu precisaria pegar uma calculadora e ele já pensa de um jeito. Ou a gente até... Uma vez eu fiz uma pergunta pra ele, eu nem lembro qual que era, de matemática assim. Eu cheguei numa resposta de um jeito tão absurdo, a mesma resposta que a dele. Ele falou assim, mano, mas você pensou de um jeito... Tá certo, mas você foi tão longe que não precisava ter sido assim. Então, por exemplo, ele tem muita facilidade nisso. E eu posso apostar que na infância dele isso estava relacionado. As pessoas deviam elogiar a capacidade matemática dele de alguma forma, porque as pessoas não ficam boas assim da noite pro dia, né? Elas têm que ter ali um estudo, têm que se esmerar na escola para que dê certo. Ele devia ser elogiado por pessoas, por professores, né? Pela agilidade e facilidade nele. Então, se você não entendeu no que você é bom, eu te convido a uma reflexão lá na sua infância. O que as pessoas diziam sobre você, né? No que você era bom? Bom, eu tinha, né, alguns elogios voltados à minha parte de comunicação, à minha desenvoltura, porque apesar... Pode não parecer, gente. Pode... Pessoal, não, você tá de brincadeira. Tá maquiando isso. Mas a gente tem vergonha de gravar às vezes, sabe? De errar,
de ministrar ali na frente, pô, dá uma vergonha. Você tá olhando pra um mutirão de gente. Eu comentei com os adolescentes por esses dias, falando, pô, minha mãe, né, vou revelar aqui bastidores da nossa transmissão. Vou revelar. A minha mãe, ela tem muita vergonha e muito medo da transmissão. A minha mãe preferiria ministrar uma mensagem para 100 mil pessoas ao vivo, e não que ela não sentisse medo, né? Ainda bate aquela coisinha, do que ter que gravar alguma coisa. Ela trava, ela fala, não, vocês têm facilidade e tal, mas a oratória dela também é boa, ela também desenvolve, né? Ela habla e habla. Depois que vem aqui, a gente precisa até falar, ô, pastora, segura um pouquinho aí a mensagem pra gente equalizar o tempo. Então, assim, o que as pessoas nos elogiavam quando nós éramos crianças, que a gente sempre foi bom. Pô, tem gente que desenha muito bem, né? Isso vem desde criança. Tem gente que é bom com artesanato. Outra coisa, né? De exemplos meus, para que vocês possam levar para a vida de vocês e conseguir responder naquilo que vocês são bons. Ó, eu jamais poderia dizer que eu sou bom em coisa artística. Gente, eu quase reprovei em artes. Eu perigava, ó, 3 matérias para mim que eram complicadíssimas. Artes. Gente, eu não sei desenhar aqueles sticker, boneco de palito, fica feio, os meus. Eu não sei fazer conta tipo de matemática, só sei acertar se o salário tá errado. Tirando isso, não acerto mais nada. E por incrível que pareça, ou não, né? Porque o porte físico denuncia. Educação física também não era o meu forte. As que valiam nota, era difícil eu conseguir uma nota boa. Então, assim, eu sei no que eu não sou bom. E a gente só fica pensando nisso muitas vezes, né? Nisso eu não sou bom, nisso eu não faço. Cara, não foca nisso agora. Com certeza, vocês que estão conectados são bons em alguma coisa. Ó, dei vários exemplos aqui. Falei sobre artes, falei sobre comida, falei sobre a pessoa falar oratória também, que está relacionado ao primeiro ponto. Mas no que vocês se consideram bons, né? Tem uma palestrante, o nome dela é Helena Tanuri, né? Ela é palestrante e escritora. E ela deu um exemplo que o Wellington já trouxe aqui pra gente. Que foi o seguinte, como eu falei, a gente só olha no que a gente não é bom, né? Que de 2 pessoas iam viajar, uma ia para um ambiente mais frio, né? E a outra ia para um ambiente quente, uma praia. Se elas não nos falassem nada para onde iam, mas abrissem as suas malas, olha aqui a minha mala, adivinha para onde eu vou, a gente poderia não acertar o destino, mas a gente já conseguiria eliminar para onde ela não iria. Correto? Você vai falar, pô, se você tá com esse tanto de casaco, gorro, luva, cachecol, você vai para um ambiente claramente frio. Sei lá, Campos de Jordão, ou se você vai viajar para fora, vai pro Alasca, vai para países frios, o nórdico, sei lá. Mas não vai, você não vai pro Caribe com essa mala. Ao contrário de quando olhássemos uma mala, né? Com roupas mais de calor, sei lá, shorts, né? Regatas, blusas de manga curta, você olharia e fala, pô, essa pessoa claramente não vai pro Alasca, ela não vai escalar o Monte Everest. Ela não é doida de fazer isso com essas vestimentas. Então, vai pra uma praia, pra um ambiente mais paradisíaco, mais tropical, né? Se bem que hoje, né, uma pessoa com a mala dessa pode ir pra qualquer canto de São Paulo pelo calor que tá fazendo. Mas, você percebe que a pessoa poderia não falar nada, mas só de apresentar as ferramentas que ela tem, a gente já diria, né, o destino dela ou para onde ela iria. Então, a gente tem que olhar para a nossa história, para o que Deus enviou na nossa mala. O que tem na nossa mala, né? Observe o que a gente tem ali de ferramentas, porque isso vai apontar para o nosso destino. Então, talvez você ache que não é bom em nada, porque você está olhando para a mala do outro, né? Você está ali, tem roupas diferentes, tem ferramentas diferentes ali, e eu queria tanto ser igual. A gente comentava também com os adolescentes sobre isso, né? Tem gente que fala, como minha mãe, pra vocês é fácil, porque vocês, né, falam, se comunicam bem. Minha mãe também se comunica super bem. O problema talvez seja a câmera, seja o ambiente, mas é olhar pra essas coisas e perceber, falar, pô, ela não tem que ser igual a nós. Quantas vezes na transmissão a gente fala, né, com o Wellington, pô, mas é tão mais legal quando você faz, né? Porque ele também tem a didática do desenho, além de desenhar bem, tem aquela desenvoltura de professor mesmo, né, que foi construída ao longo do tempo. E a gente falava, pô, não seria tão mais legal se só você gravasse? Né? Principalmente a minha mãe, ela vez por outra dava essa ideia pro Wellington. Aí a gente tem que fazer uma reflexão honesta e sincera, né? Poxa, eu gosto muito de ver o Wellington fazendo isso, mas pensa se fosse toda quinta-feira a mesma coisa. Você vai falar, lá vem o Wellington com desenho de novo. Ou se fosse a Pastora Andaluzia toda quinta-feira, lá vem a Pastora Andaluzia botando fogo na transmissão de novo. Ou se fosse, nossa, lá vem o Vitor palestrinha de novo com os exemplos dele absurdos e nada a ver. Não é? Se todo mundo tivesse aqui sempre com as mesmas habilidades, cara, a gente só ia aprender a mesma coisa
do mesmo jeito e não expandiríamos o horizonte. Todo mundo ia se sentir meio inútil, né? Porque todo mundo ia querer ser, só parecer com o Wellington, só com a Andaluzia, só com o Vitor, só com o Paulo Henrique. Não! As pessoas são diferentes e, portanto, elas despertam interesses diferentes e isso ajuda outras pessoas a se encontrar. A falar, pô, é verdade, tá tudo bem eu ser diferente. E tá tudo bem você ser diferente de nós três também. Cada um vai ter um jeito. Então, a gente tem que parar de se comparar com os outros. Cara, você tem uma ferramenta, como eu falei, eu gosto muito, uso bastante, né? Tô sempre com o mais moderno possível dos Androids. Mas, cara, se tem uma coisinha que é complicada, são as redes sociais. Porque elas nos elevam e nos levam a um nível, né, de se comparar absurdo. Cara, abre o seu feed do Instagram. É absurdo, porque aí você olha, né, exemplos clássicos, pô, a família de fulano, todo ano novo viaja para um país diferente. A família de ciclano, todo aniversário, eles compram um carro novo para ele. Fulano, toda vez que lança, né, o iPhone é o celular da moda, lançou o 15 Pro Max, tá lá de 15 Pro Max de 1 tera, que é o mais, a gente ainda quer saber de quantos tera, de quantos giga é o celular da pessoa, para saber se é ou não o mais caro, não é? A gente não tá sempre olhando a grama do vizinho, a gente não tá sempre olhando aquilo que ele tem e eu não tenho, naquilo que ele é bom e eu não sou, e esquecendo e desvalorizando o que nós temos. As redes sociais, elas são um veneno para isso. É por isso que eu sempre trago o exemplo dos adolescentes, porque é onde, né, eu mais aplico as coisas. Eu falei, gente, convite para vocês peguem o Instagram de vocês e deem um follow nas pessoas que geram isso em vocês. Eu sei que a lupa também, né, apresenta muita coisa ali que não necessariamente a gente tá seguindo, mas são interesses do que a gente já pesquisou. A lupa é municiada, o algoritmo é municiado, inclusive o YouTube, né, de vídeos que a gente vê e ele vai recomendando. Um ou outro vai aparecer de supetão porque tem muita gente assistindo. Como é o caso da transmissão, já deu like? Dá o like, compartilha, porque pode pegar alguém de surpresa essa transmissão e essa mensagem pode ser útil. Mas, via de regra, algoritmo de rede social, né? Algoritmo é o que rege, é o que vai dizer o que vai aparecer na tela das pessoas, né? Do Instagram, das redes, eles são viciados no que nós pesquisamos. Então, modifique as suas pesquisas, melhore as suas pesquisas para que o que vai ser mostrado para você esteja compatível. Ó, eu garanto, se você começar a pesquisar muita coisa sobre música, sobre louvor, a sua lupinha vai aparecer mais coisa disso. Porque assim, eu vejo muito meme. Meu Instagram é baseado nos memes, né? E tem muita coisa que a gente vê de igreja, de ideia. Que na minha lupa tem? Gente, é só meme. Memes bons, memes ruins, memes perversos, de diversos tipos. Porque, né, o algoritmo vai te mostrar o que tiver lá. Gente, um exemplo clássico, a gente já falou sobre isso. Pessoas que têm problema com pornografia. O Instagram é um problemaço para isso. E é claro, é parte culpa da ferramenta, mas é parte culpa do usuário. Porque mesmo que a pessoa esteja fugindo disso, o algoritmo, se você clicar numa foto de uma menina de biquíni, acabou a sua vida. Vai notificar para você ali, né? Notificar no sentido de vai te mostrar nas pesquisas só esse tipo de conteúdo. E quanto mais a pessoa consome, mais o algoritmo entende que ela quer, mais o algoritmo vai recomendar. Então, meu convite para vocês que estão assistindo também, gente, até no YouTube, se inscrevam em canais que tenham mensagens construtivas. Ou canais que tenham pelo menos mensagens que não vão te destruir, sabe? Tem gente que gosta de conteúdo automotivo. Eu, apesar de não dirigir, eu gosto bastante de carro, de moto, de mecânica. Eu acompanho bastante vídeo disso. Meu algoritmo tem muito podcast. Meu algoritmo tem bastante conteúdo, vou chamar de religioso, porque são coisas que eu consumo. Meu algoritmo tem bastante música. Então, a gente precisa ter a responsabilidade no sentido de, pô, o que eu gosto, né? Que a gente tá dizendo aqui, no que nós somos bons, então eu preciso me cercar daquilo que pega naquilo que eu sou bom e desenvolve. Não de comparativos inúteis, sabe? Fúteis, que vão olhar, pô, nossa, queria tanto esse tênis de marca, né? Tem gente que gosta muito de marca. Gente, eu fui contar no guarda-roupa, devo ter umas 80 camiseta preta. Aí, tipo, 20 tá surrada pra usar em casa e as outras 60, 50, sei lá quantas, seria 60 no número, mas, enfim, né? Sobrou um tanto pra eu sair, que não tão ruim. Não posso fazer propaganda da marca que eu tô usando aqui, porque não patrocina nós, mas eu uso uma marca que vocês devem conhecer, porque fala em muito podcast, que não desbota, não dá cheiro, né? Então, eu não ligo pra marca assim, pô, tiver sem estampa lisa, pra mim tá ótimo. Eu não tenho essa vaidade, mas assim, com o celular, né? Já foi uma época disso ser doença pra mim, de eu me endividar. Porque, veja bem,
Se a gente tá olhando pra coisas e desejando coisas que nos impedem de abençoar a vida de alguém, sabe? Nos impedem de executar o nosso chamado, que é de sacerdócio, tem alguma coisa errada. Gente, se eu tenho que parar de dizimar, se eu tenho que parar de ofertar, se eu não posso abençoar a vida de alguém porque eu comprometi todo o meu orçamento em coisas que só são minhas, só são pro meu proveito, que não abençoam ninguém, não tem alguma coisa errada? A gente tá negando naquilo que Deus nos entregou e partindo para coisas que vão nos abençoar, que vão ser benéficas para nós. Então, a gente precisa olhar para aquilo que Deus nos deu, para nossa mala, e desenvolver o que Deus já colocou ali. Não vem achar que Deus errou, que você precisaria de mais. Não, se eu falasse como a pastora Cida fala, se eu pregasse com a verdade que a Andaluzia prega, se eu tivesse a desenvoltura do Wellington, seria muito melhor. Acredite, não seria. Né? Essa habilidade que você tem e o potencial que Deus te deu, isso é algo grandioso. E aí depende apenas do nosso esforço desenvolver isso. Porque depende, gente, demanda esforço. Para preparar uma aula para os adolescentes, ou você que é professor de escola bíblica, para crianças, jovens, adultos. Para que a gente esteja ali no louvor, a gente tem um momento de ensaio antes. E o Wellington sempre bate na tecla, pô, se você não ouve música em casa, se você não estuda em casa, fica complicado. Porque por mais, né, que nós não tenhamos cantores e profissionais aqui, poxa, exige um nível de dedicação e de desprendimento do tempo. Mas a gente sabe que isso é investimento de tempo. Para todas as atividades, a gente precisa doar algum tempo. E aquilo quando a gente fala, né, no que nós somos bons, nós doamos algum tempo para nos tornarmos bons a isso. Se eu sou bom com tecnologia, tenho essa facilidade, gente, eu garanto, eu já perdi as contas de quantos celulares eu tive na vida. Tem gente que, né, que não teve ano que eu tive celular que a pessoa talvez não tivesse na vida. Troquei tanto de celular. A gente fica a vida inteira com o mesmo, troca a cada 10 anos. Pô, a cada 10 anos eu já tive, sei lá quantos celulares, entende? Porque eu desprendi tempo, desprendi dinheiro, como eu falei, muitas vezes até me endividei. Deixei de poder abençoar a vida de alguém porque eu não tinha condição. Então, a gente precisa pensar qual é a facilidade, habilidade e talento que nós temos. A gente precisa fazer uma pausa para pensar sobre isso. Escreve aí no chat para ajudar as pessoas, né? No que nós somos bons, como eu falei, sem preciosismo, ninguém vai julgar, né, se você disser que é bom em alguma coisa, porque a gente precisa olhar para as pessoas da igreja que são boas. Inclusive a Gisele tinha até comentado comigo que a igreja ia fazer como se fosse ali, né, uma caderneta, uma apresentação das pessoas que têm profissões aqui na igreja que às vezes a gente nem sabe. Pô, na igreja tem serralheiro, na igreja tem ou tinha padeiro, né? Tem gente que mexe muito bem com essa área de cozinha. Na igreja a gente tem gente que trabalha em área administrativa, enfim, que pode ajudar as pessoas. Tem advogado. Gente, tem muita gente que a gente às vezes nem sabe, né? A gente tá caçando ali alguém que possa nos auxiliar em alguma coisa e dentro da igreja já tem. Então nós somos bons em alguma coisa. Então a igreja precisa saber disso. Não tenha vergonha de dizer, né? Vergonha, como eu falei, é a pessoa se achar. E a gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para falar sobre o que Cristo e que ferramentas Cristo nos deu para que a gente execute a nossa missão. Beleza? Então, nós já respondemos, ou vocês responderam comigo 2 perguntas, e eu preciso que vocês respondam a terceira pergunta também, né? Que tem a ver com o que mais te incomoda no mundo, né? Qual é o incômodo que você olha e fala, gente, isso aí pra mim é muito sensível. Nossa, eu não suporto que isso aconteça. Tem gente que se incomoda bastante, e eu acho que isso pega muito, não é só, mas do Ministério Infantil que nós temos aqui, né? Abuso infantil, seja físico, mental, as professoras do Ministério Infantil, a pastora da igreja, até a igreja no geral, porque, né, nasceu com crianças. Tem gente que... como eu comentei com a Patrícia na aula dos adolescentes, né, ela falou que uma coisa que incomoda muito a ela são pessoas reclamonas, né, ela não suporta a gente reclamando do lado dela, principalmente aquelas pessoas que são, né, acentuosas no reclamar. E eu comentei rindo, eu falei, gente, eu tenho um problema que ele é até relativamente conhecido com pessoas que falam muito errado, e não é um problema com a pessoa, é que aquilo me salta aos ouvidos, né, nem aos olhos, né, pô, a pessoa fala e isso tem que ser dosado, porque às vezes, sei lá, a pessoa tá ali falando e você deixou de prestar atenção na mensagem, na reunião que tá acontecendo. Já aconteceu até no trabalho, né? Que a pessoa deu um deslize no português, aí eu falei, meu Deus, aí perdi todo o fio da meada, né? Mas isso é um negócio que me salta aos olhos. E não pra julgar ninguém. E vocês já vão entender isso. Porque não tem nenhum problema você olhar pra uma condição dessa, um incômodo desse, que tem a ver com o que as pessoas praticam. Porque o nosso papel aqui é ajudá-las a melhorar.
como a Patrícia comentou. Se o dela, o problema é relacionado a pessoas que reclamam demais, como será que ela pode ajudar nisso? Olha aí as 3 respostas se conectando. A gente vai chegar na conexão das 3 respostas. Então, não existe um certo e um errado para essa resposta. Cada um tem um incômodo diferente. Porque pensa só, se todo mundo só se incomodasse com pessoas que reclamam demais e as outras coisas que nos cercam e que são problemáticas, ninguém daria atenção para isso. Portanto, nós não teríamos ninguém em prol de outras causas. Se as pessoas se preocupassem só com crianças, né, que sofrem abusos de N maneiras, a gente não teria pessoas se preocupando com as pessoas mais grosseiras da vida ou as pessoas que precisam de uma instrução maior. Você entende isso? Todas as preocupações são válidas. A gente precisa olhar com carinho para essas preocupações, porque isso é muito do que nos norteia. Isso é muito daquilo que aponta a direção para onde Cristo quer nos usar. Porque se você é mais crítico em um ponto, não é só a crítica pela crítica, né? É a crítica por aquilo que eu posso fazer para melhorar. Seja a vida de uma pessoa, seja a vida de uma comunidade. Então a gente tem que entender, né? O que nos incomoda no mundo e o que nós mudaríamos. Respondam aí no chat. Sejam honestos nessas respostas, porque cada pessoa vai ter uma visão diferente, né? Vai ter uma sensibilidade diferente. Tem gente que se incomoda, né, com a pobreza do mundo, tem gente que vai se incomodar com a falta de sensibilidade de outras pessoas, enfim. Podem acontecer N jeitos e motivos para que a gente se incomode. E a gente precisa trabalhar esses jeitos e motivos, porque todos eles são válidos. Agora, a gente precisa sintetizar essas 3 respostas sobre, né, o que nós gostamos, o que somos bons, o que nos dá prazer, o que somos bons e o que nos incomoda no mundo. Por quê? Porque isso está relacionado à nossa missão, né? Aonde nós vamos trabalhar é a área de atuação. Como eu falei, nem tudo vai estar ligado na profissão, lembra? Como eu falei no capítulo 2. Porque se você é a sua profissão, se você só é conhecido por isso, talvez você esteja me dizendo, Vitor, aqui eu não consigo executar. Então, não precisa ser ali. Pode ser em outros lugares, né? Não está só relacionado à sua área de formação, mas está relacionado às ferramentas que Cristo colocou na sua bagagem. Está relacionado a coisas que Cristo já nos fez e já nos entregou. Então, existem algumas pessoas, né, no livro, acho que esse é o exemplo, inclusive, do próprio autor do livro, que ele diz, né, que ele tem muito prazer em ensinar e em comunicar. E a habilidade dele é também com tecnologia e computador. E o que mais incomoda no mundo, né, o que mais o incomoda é que as pessoas não têm o entendimento do evangelho. Esse é o Douglas Gonçalves dando o exemplo dele aqui para nós. Então, o que ele fez juntando isso, né? Então, primeiro, ele gosta de ensinar e se comunicar. Ele tem habilidade com tecnologia e computador. E incomoda ele o entendimento que as pessoas, né, não têm do evangelho. O que ele fez? Cara, ele tem, né, essa mesma habilidade do Wellington sobre circular, desenhar, sobre fazer arte. Tanto é que esse livro que a gente tá lendo tem diversas ilustrações dele que são básicas, mas não ajudam a gente. Elas não dão aquele silêncio, você fala, nossa, é isso, né? Ele estimula a escrita e a gente tem aprendido sobre isso. Por isso que eu falei, pega papel, pega caneta, seja honesto nas respostas. Por quê? Porque elas clarificam a nossa mente. Elas apontam aí a direção que a gente precisa caminhar, né? Então, a gente precisa entender que a habilidade, né, mais o prazer que nós sentimos em alguma coisa, eles foram inseridos em nós para que a gente resolva problemas no mundo. Você não gosta do que você gosta à toa, você não é quem você é à toa. Tem gente que acha que isso é um mero acaso, né? Eu tive uma crise quando mais novo, no sentido de, gente, eu nunca me achei numa profissão. Eu comecei faculdade de biblioteconomia, para quem não sabe, né? Biblioteconomia é de fato para que a pessoa se torne um bibliotecário, e tem gente aqui que é da época das bibliotecas, né? Então é a função principal, mas um bibliotecário, ele está relacionado à área de controle de documentos no geral, né? De livros, documentos, enfim, o acervo de uma empresa. Era a área que eu trabalhava, portanto eu achei que eu deveria cursar a faculdade lá, foi do meu primeiro emprego. Eu não senti prazer naquilo, né? Não dava, eu não me identificava.
não prossegui nessa faculdade. E aí, como eu tinha, né, achava também, as pessoas diziam, e eu também acreditei nisso, né, e de fato há uma facilidade na comunicação, falei, tá bom, então eu vou para comunicação social, que envolve jornalismo, relações públicas ou publicidade e propaganda. Não me achei também. Comecei relações públicas. A professora me incentivava muito, dizia que eu seria um ótimo em relações públicas, mas, gente, não deu. Não consegui seguir, eu não tinha prazer naquilo. Claro que algumas coisas precisam ser, né, você precisa insistir, mas não dava, né? Eu falei, gente, eu não me vejo trabalhando como relações públicas, bem como eu não me via trabalhando como bibliotecário, apesar da minha função ser parecida. Também parei a faculdade. Só que aí chegou uma hora que você fala, eu preciso me formar em alguma coisa, né? Eu preciso ter uma ocupação e formação, porque né, a gente passa a se definir por isso. Você fala, pô, será que eu não vou ter um diploma? Aí eu olhei para a área de segurança do trabalho, que eu, né, achava interessante, e eu tava desempregado naquela época, e falei, pô, isso aqui pode me garantir uma profissão. De fato, segurança do trabalho dificilmente fica desempregado. Porque toda empresa precisa. Aposto que você da indústria aí, ou que trabalha numa empresa, conhece alguém dessa área, né? Eu falei, beleza, cursei lá 4 anos, me formei. Gente, eu fiz um estágio de 9 meses... 4, 5 meses na área, não mais do que isso. E voltei para minha área de origem, que era a documentação. Porque, veja só, a minha carreira foi construída nessa área de documentação. Eu fui contratado e ganho relativamente bem... Não por uma formação que eu tive. Claro, eu fiz vários cursos de curta duração para me aperfeiçoar. Mas a área em que eu exerço hoje, não existe uma faculdade para fazer. Você pode fazer arquivologia, arquivística para ajudar em alguma coisa, mas foi um conhecimento que a gente chama de empírico. Um conhecimento empírico é um conhecimento adquirido. Eu trabalhei tanto tempo nessa área que eu sou reconhecido e eu sou convidado a trabalhar em outras empresas por conta disso. As pessoas encontram o meu currículo e elas não estão interessadas na minha área de formação. Elas estão interessadas aonde eu trabalhei. Então, perceba que aquilo que Cristo me entregou, talvez eu não tenha recebido com clareza a questão, sabe, de trabalho, né? Aonde você está encaixando, onde você está inserido. Minha mãe também já comentou, né? Quando eu era criança, recebi uma proposta para trabalhar na Cultura, na TV Cultura. E ela fala, né, que em algum nível talvez eu tenha me sentido frustrado nisso, mas... Eu acho, e tenho quase certeza, que se eu tivesse ido para essa área, que seria estritamente da comunicação, Cristo não permitiu por algum motivo, certo? Isso com certeza teria me prejudicado. Então, olha onde eu exerço a minha comunicação. Oi, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui e eu tô agora exercendo essa parte que, né, eu posso ajudar as pessoas de algum jeito da minha comunicação, com a minha facilidade tecnológica. Então não teve a ver com a minha profissão, não teve a ver com eu me achar. E tem gente que tá em parafuso e tá em crise com isso e não consegue nem olhar para os problemas do mundo. Cara, as ferramentas que Cristo nos entregou servem para que a gente resolva. A gente tá aqui tentando resolver. Vocês estão querendo aprender para ajudar pessoas a resolver isso. Então não se sinta menos, não se sinta incapaz, sabe? Procure sim estudar, se aperfeiçoar. Isso é muito importante e interessante, mas a gente precisa parar de idealizar a perfeição. Às vezes as ferramentas que Cristo nos deu, claro, elas são executadas no nosso trabalho, a gente usa muito disso no nosso trabalho, mas algumas características vão ser executadas em prol do reino mesmo. Aqui, a igreja precisa de professores, de professoras, de pedagogos, né? De gente que trabalhe com o público, para poder exercer o ministério. E sei lá, se a pessoa não tem formação, mas tem habilidade, ela vai ser direcionada para algum ministério que vai abençoar a vida de alguém. A gente só tem que parar de romantizar essas coisas. A gente só tem que parar de, né, achar que é sempre melhor que o outro faça. Porque quando a gente falou de sacerdote, sermos sacerdotes, quantos de nós, né, não tínhamos esse conceito de, não, sacerdote é alguém mais velho, ou tem a ver com aqueles que serviam na Bíblia, ou o sacerdote é só o homem que tá ali no lar. A gente falou sobre isso na nossa última reunião de discipulado, né, que a gente tinha essa visão fechada do sacerdócio e todos nós fomos chamados para ser sacerdotes. Lembre-se, um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdotes. Sendo assim, a gente vai executar o nosso sacerdócio aonde quer que formos, aonde quer que a gente esteja, porque essa é a nossa missão. Foi para isso que nós somos chamados e enquanto vivemos, gente, a missão, o sacerdócio acontece enquanto a gente vive. A gente precisa encontrar prazer nessas coisas. Então, se você respondeu as 3 perguntas, há um link entre elas. Aí você fala, Vitor, nossa, mas as minhas respostas estão tão desconexas, como é que eu vou linkar isso?
O livro deu um exemplo aqui que também parecia muito desconexo, mas tinha tudo a ver, ó. O exemplo de um rapaz, né, que amava filmes, né? Então, ele amava filmes, ele assistia muito isso, e gostava muito de internet. Ele lia sobre filmes e consumia muitos filmes. Isso dava prazer pra ele, a primeira pergunta. E aí, ele tinha uma habilidade que era relacionada à música. Ele aprendeu a tocar sozinho violão e outros instrumentos. Então ele, né, tinha aquela habilidade latente dentro dele de, sei lá, pegar um violão e aprender rápido com aulas da internet, juntando ao que ele tinha prazer sobre assistir filmes e consumir tudo sobre filmes. Você não conhece algum sommelier de filme, de série? Com certeza você conhece gente que lê, né, sobre, pra depois assistir e assiste, depois vai ler crítica. Tem gente assim. Bem como você conhece autodidatas que aprendem aí os instrumentos muito, muito rápido. E o que incomodava ele era o abuso infantil. Ele tinha, né, um incômodo muito forte sobre isso. Aí, tenta ligar essas três coisas. Alguém que consome muito, né, tem prazer em consumir toda essa mídia de filmes e ler sobre filmes. Alguém que é bom em música, por assim dizer, no contexto geral, e que o que dói a ele no mundo é essa parte do abuso infantil. Pra onde a gente direcionaria essa pessoa, né? Aí o livro dá um exemplo. Cara, uma pessoa que tem essas três respostas das perguntas respondidas, o que eu daria de conselho pra ele? Mano, essa pessoa, ela poderia produzir alguns vídeos na internet. Ela poderia produzir algum documentário a respeito. Ela poderia até, sei lá, elaborar canções que ajudassem crianças a poder, né, revelar que estão sofrendo algum tipo de abuso. Né, sei lá, a criança não consegue falar, tá cercado num ambiente hostil, ela fornece estratégias para essa criança dizer pro professor, para alguém da família, através de uma música, através, né, de algum vídeo, que ela é vítima de abuso. Então olha isso, 3 respostas que pareciam não se conectar em quase nada, elas nos levam para um lugar que revela a nossa missão pro mundo, que é ajudar pessoas. A gente tá aqui para ajudar as pessoas a encontrar e que haja uma verdadeira conexão com Cristo. O papel do sacerdote era ser esse facilitador, gente. E a gente precisa querer ser esse facilitador. Claro, vai exigir algum tempo. Vai exigir uma renúncia, como a gente falou. Vai exigir busca, aperfeiçoamento daquilo que Cristo nos entregou. O Wellington brinca muito comigo, né? Que além de ser palestrinha... E, gente, desculpa, mas é natural. Às vezes eu solto uma palavra ou outra que as pessoas não sabem o que é. Inclusive, na aula, né, a Patrícia já tinha me dado um toque e falou assim, ó, toma cuidado, porque às vezes pra você é tão natural, né, o falar difícil, por assim dizer, mas não é porque eu, nossa, estude muito, que eu fique lendo o dicionário, que eu fique, a minha meta é falar uma palavra difícil por dia. Não, é que às vezes acontece, soa natural, sai natural, né? Mas a gente precisa se preocupar e estudar e exercer aquilo para o qual Cristo nos chamou. A gente precisa se dedicar, sabe? E vai exigir renúncia, como eu falei. Pô, se as coisas que eu tenho prazer só envolvem a mim e a gastar o meu dinheiro e a desprender tempo só para mim, tem alguma coisa errada. A gente precisa pegar aquilo que a gente gosta e arrumar o jeito de fazer uma aplicação prática para que o corpo de Cristo, para que o nome de Deus seja revelado e o nome dele seja conhecido. A gente não pode mais guardar as nossas ferramentas e, né, a mala que temos pra nós, gente, é compartilhar. Então, se a gente tá de olho na ferramenta ali dos outros, o que eles têm, ao invés da gente fazer isso, por que a gente não pega as nossas e distribui e ajuda? Por que a gente não usa o que a gente tem para que mais pessoas revelem aquilo que Cristo é? O Paulo Henrique, e vou continuar usando de exemplo, porque ele é meu amiguinho presencial, ele fazia parte do louvor e depois ele foi se encontrar ali na equipe de transmissão. Pensa aqui, se a nossa igreja nunca investisse numa igreja, né, numa transmissão. Não tô dizendo que o Paulo Henrique seria frustrado, mas faltaria alguma coisa, sabe? Ele não teria se encontrado, mas, pô, aí encheu os olhos dele e falou assim, mano, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu posso contribuir ainda mais. Ele faz falta no tenor, porque, né, não temos muitos tenores aqui na igreja, mas louvado seja Deus por aqueles que temos. Inclusive, você é tenor, vem falar com a gente que precisamos do louvor. E aí... ele, né, fez parte, desprendeu seu tempo com dedicação enquanto esteve conosco e agora faz ainda mais,
né? E tá ainda com mais prazer e mais gana. E ele gosta de ver isso nas pessoas também, de ajudar, de dar ideia, né? Se ele vê uma pessoa interessada, ele puxa pra trocar uma ideia, pra ver, será que essa pessoa não pode ajudar aqui, não pode, tá ali? É pra isso que a gente foi chamado, cara. Eu não vou dizer que mas é quase como se a gente fosse, né, um caça-talentos, né? Aquele que chama de hunter, né? É quase como se a gente fosse um caça-talentos. Pô, essa pessoa, se ela for bem lapidada, ela fala bem assim, ela, né? Se você encontrar alguém que você pode ajudar, a gente tá aqui pra ajudar, pra falar, pô, você não tá sozinho, essa dificuldade existe, mas pode fazer assim, você é bom nisso. Se a pessoa nunca ouviu isso de ninguém, fala você. Pô, você é tão bom nisso, já pensou em tal coisa, né? E ajudar a pessoa a descobrir, a destravar, desbloquear isso dentro dela. Olha que da hora. E não tem a ver com a gente. Sabe, eu não quero me engrandecer nisso, não tem a ver com eu fazer, né? Não. Cara, tem a ver com a gente tá cumprindo o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso papel. A gente precisa ter gana nisso, de mais pessoas, um reino de sacerdotes, mais pessoas trabalhando do jeito certo, com a motivação certa, no lugar certo. Porque eu aposto que vocês já trabalharam no lugar que vocês não queriam. E era penoso pra caramba, né? Você fala, meu Deus, eu tô aqui porque tem que pagar a conta, porque eu me endividei. Porque se eu pudesse, eu tinha metido o pé daqui já. Acontece com todo mundo. Só que a igreja não é o lugar pra isso. Aqui, se a gente perceber que tá acontecendo, vamos ajudar um ao outro. Né? Falar, pô, acho que é melhor aqui, encaixa ali. Vamos fazer assim com cuidado, com tato, com zelo, mas com verdade. Né? Para que as pessoas desenvolvam o melhor que elas puderem. Gente, imagina um reino de sacerdotes, todo mundo entregando o máximo que pode, fazendo o que pode, né? E se doando no que pode. Gente, a gente alcançaria ainda muito mais. Então esse é o desafio. Pois se a gente se doa para resolver um problema com a habilidade e o prazer, isso se torna muito poderoso, porque as pessoas verão verdade em nós. Elas verão que a gente não tá ali maquiando ou fazendo porque tem que fazer, ou porque, né, peso, e tal. Não. Claro, tem dias que são mais difíceis, como eu falei. Pô, eu não sou um exímio cantor. Eu não sou nem o pior da igreja, mas tô longe de ser o melhor. E eu acho que componho bem um backing vocal. Pô, eu não gosto de solar, né? Não sinto a vontade no solo. Assim como na transmissão. Assim, a gente ficava pensando, o Elton é tão melhor pra fazer, deixa só pra ele. Mas o problema é quando a gente pensa só, a gente acha, olha como a gente é mesquinho, né? Que a gente tá pensando nos outros. Seria tão melhor pros outros não ouvir a minha voz, ou eu não tá ali só o Wellington porque ele é bom. Só que primeiro que a gente tá incumbindo uma carga em outras pessoas, só pra elas trabalharem. Segundo, talvez a mensagem que Cristo quer usar a minha vida para que alcance as pessoas tenha que ser ministrada por mim, porque a minha linguagem, o meu jeito, a minha palestrinha, talvez alcance melhor aquela pessoa. Bem como o Wellington faz, como a Andaluzia faz, como a pastora Cida faz, e tantos outros que, né, ministram em cultos ou aqui até mesmo no online. Né? A gente não pode ficar maquiando essas coisas. O convite para hoje é responder todas as perguntas com honestidade. Sejamos honestos nisso, para que a gente consiga ainda se direcionar muito melhor. Para ter o início da visão de qual é a missão de Cristo de Deus para nós. É para isso que serve, para que a gente tenha o início da visão de qual é a missão que Cristo tem para cada um de nós. A nossa missão é o encontro do que nós temos prazer em fazer, das nossas habilidades e daquilo que nos incomoda no mundo. Acredite você ou não, essas respostas estão interligadas. Então, eu te convidei nessa noite a responder todas essas perguntas com sinceridade. E eu espero que você tenha sido sincero, honesto e que você converse sobre isso no seu grupo de discipulado, com seus amigos, no WhatsApp, no chat aí, com as pessoas. Fale sobre isso, fale sobre suas dificuldades, sobre as suas habilidades, do que você é bom. Como eu falei, a Gisele vai montar aquele caderno para divulgar de algum jeito aí, né, a profissão das pessoas, no que elas fazem bem, para que a gente saiba para onde se direcionar e possa se abençoar mutuamente. Olha que da hora, né? Uma igreja que tem pessoas com habilidades diferentes e glórias a Deus por isso, que podem ajudar uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês como foi para mim, sabe? Tirar um fardo das minhas costas muitas vezes sobre profissão, sobre se tô certo, se tô errado, sobre perguntas bem ou mal respondidas, porque isso é libertador. Conhecer a nossa missão, o nosso chamado e o nosso propósito é libertador. Faz entender que tudo que acontece para revelar o nome do Pai. Então, que nós possamos revelar o nome do Pai em tudo o que fizermos. Foi um prazer essa transmissão aqui com vocês. Espero que os tenha abençoado. Compartilhem,
curtam agora, né? E não deixem pra fazer isso no final que esquece. Compartilhe com seus amigos. Cliquem no sininho do canal pra você receber a notificação quando a gente iniciar uma transmissão. E não se esqueçam, a série vai continuar, teremos mais capítulos. Revisitem os anteriores, visitem, né, também as outras transmissões que fizemos. Estamos online aí aos domingos com os cultos às 18 horas. Então, gente, programação tem acontecendo. Vamos participar, vamos falar do reino, vamos divulgar as boas novas de grande alegria? É isso. Respondam as perguntas, porque a nossa missão é o encontro dessas 3 respostas e que possamos revelar o nome de Cristo por onde formos. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus.